todo mundo que se torna peregrino, seja pela razão que for, o faz porque acredita que no final haverá uma recompensa. Então, por muitos séculos, por exemplo, houve a peregrinação para a cidade de Santiago de Compostela, no norte da Espanha, na Galícia. Santiago, bom, Santiago tem esse nome porque Tiago, o santo Tiago, está enterrado na Catedral de Santiago de Compostela. E os cristãos, sobretudo durante a Idade Média, peregrinavam dos pontos mais distantes porque acreditavam que chegando, depois de dias, de meses de caminhada, teriam uma espécie de ganho, de elevação espiritual. Hoje em dia virou, em boa medida, um caminho assim mais turístico, né? Depois do livro do Paulo Coelho, a coisa então arrebentou, né? Virou assim, né? O pessoal vai lá só para ver se encontra aquele diabo de 3 cabeças que o Paulo Coelho encontrou, se encontra lá as magias do Paulo Coelho. Mas na origem de Santiago de Compostela, porque o Tiago sai de Jerusalém, vai andando até chegar lá no norte da Espanha, e para pregar a divindade de Cristo, né, as lições de Cristo, e morre lá, e lá enterrado, e onde ele morreu se ergue a igreja. Então, vejam, a peregrinação, no final das contas, por pior que ela seja, ela sempre tem uma ideia de recompensa final. E o que é a retirância, se não você acreditar que, por pior que seja a sua viagem, no final das contas você vai ganhar algo? Só que a retirância do Severino, a retirância aqui na nossa terra, olhando agora a coisa materialmente, ela é uma retirância não por elevação espiritual, como, por exemplo, a retirância, né, a peregrinação para Santiago era, e em alguma medida ainda é, mas sim por sobrevivência. Então, vejam que o João Cabral aqui, ele opera justamente uma transubstanciação do que tem um aspecto metafísico, principalmente metafísico, transcendente, espiritual, em algo materializado. Veja, o Severino, se ele não comer, ele morre. Ele está na seca, ele está na miséria. Então, aqui nós temos justamente esse olhar mais social que o João Cabral vai colocar no texto. Porque se fosse o Gil Vicente escrevendo, o Gil Vicente ia falar, meu filho, que se dane aí o que tu tem para comer, né? É melhor ser pobre para entrar no reino dos céus do que ser rico, né? O rico é meio raro entrar no reino dos céus, segundo Jesus. Então faz o seguinte, continua meio pobre aí mesmo, se fosse o Gil Vicente, né? E faz essa tua peregrinação aí para ver se tu se salva. O João Cabral não. O João Cabral está olhando o quê? As estruturas sociais que colocam aquelas pessoas numa situação de degradação financeira, material e, claro, física, por exemplo, com as diversas doenças das quais padeciam, em alguma medida ainda padecem, e vai falar, vai transformar esse trajeto de peregrinação não para elevação do espírito, mas para sobrevivência. O Severino precisa sair da seca para encontrar um pão, para encontrar um trabalho, para conseguir algo que lhe dê sustento, para que ele não morra antes dos 30, como ele coloca, né? Então, vejam, Morte e Vida Severina se insere, portanto, dentro da tradição do alto, porém, tentando negá-la em alguns ou vários aspectos. Temos um alto de Natal, portanto, um alto que fala do nascimento. Um diálogo com autores medievais, com o nascimento do Cristo, mas que vai ser materializado, humanizado, ou seja, vai tirar, vai perder essa carga do espírito. Centrada na figura de Severino, o peregrino, o caminhante, aquele que está seguindo o curso do rio, aquele que tem medo de se perder, não é? Só que Severino, ele é a figura do indivíduo que se perde, no sentido, se desindividualiza por conta de haver uma vida severina. Há muitos
severinos, né? E vejam, se vocês pensarem, a primeira frase da obra já é uma referência bíblica. Vejam só, talvez isso tenha passado aí sem que vocês notassem, mas vejam como que a peça começa. O meu nome é Severino, não tenho outro de Pia. O que é nome de Pia? Vocês pensaram sobre isso ou vocês saem lendo assim, igual trem desgovernado? Nome de Pia é Pia de batismo. Então, a primeira coisa da qual ele está falando já é uma referência ao cristianismo, ou, enfim, à religião judaica, né? A São João Batista, por exemplo, que é o último dos profetas do Velho Testamento e o primeiro do Novo Testamento, aí conforme a construção cristã, né, de santidade. Então, vejam, só para comer de conversa, a primeira coisa que ele fala é que é em batismo. Começamos por um batismo. Vejam, então, quando ele diz que o meu nome é Severino, não tenho outro de Pia, ele está dizendo assim, olha, eu não sou o Severino de, sei lá, de Gonçalves Magalhães, eu sou só o Severino. E há muitos Severinos como eu.